O Brasil nas profecias bíblicas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, versículo 1. Pelo fato de o Brasil estar ligado ao contexto do planeta Terra e ao universo criado por Deus, conforme está registrado pelo rei Davi no Salmo 24, o Brasil está automaticamente contextualizado como terra de Deus. Mesmo não encontrando a palavra Brasil na Bíblia, temos fatos proféticos em relação a Israel e Brasil. Segundo os judeus, o nome Brasil aparece na língua hebraica com o nome Barzilai. O hebraico é uma das línguas mais faladas pelo povo de Israel. Comparações históricas entre Brasil e Israel. A lógica dos fatos históricos entre Brasil e Israel diz que os índios em toda a América do Sul são descendentes do povo judeu do tempo do rei Davi e Salomão. Brasil e Israel na construção do Templo de Salomão em Jerusalém. A história, após os escritos bíblicos, nos diz que o rei Salomão foi avisado pelos habitantes do Brasil, terra esta que ainda não tinha este nome, da existência do pau-brasil, madeira apropriada para as paredes internas do templo. Depois que Salomão recebeu o aviso, enviou aqui uma caravana para buscar essa madeira. Como podemos concluir, somente gente deles já estava aqui naquela ocasião para recebê-los e para informá-los também e para ajudar a tirar essa madeira. Cerca de 1000 anos antes de Jesus nascer, os habitantes aqui vieram do Oriente Médio nas embarcações marítimas em caravelas, isto é, conduzidas pelo vento. Deus, para cumprir seus propósitos entre Brasil e Israel, direcionou esse povo para vir habitar na América do Sul, em especial no Brasil. A igreja, o segundo templo e a dispersão de Israel para as nações. A igreja teve o início da sua formação no Pentecostes por volta do ano 33 da era cristã. Atos capítulo 2. A igreja, substituindo o segundo templo, justificou Deus saindo do templo de pedras para habitar nos templos do Espírito Santo. Isto é, a igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Visto que Deus não precisava mais do templo de pedras, permitiu a sua destruição no ano 70 da era cristã, destruição esta predita por Jesus em Lucas capítulo 19, versículo 43. Quando Jesus, montado num jumentinho, entrando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou sobre ela, exclamando: Ah, se tu conhecesses nesse teu dia a quem a tua paz pertence! Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, os teus inimigos, e te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derribarão a ti e teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não percebeste o tempo em que Deus te visitou. Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44. Também no ano 70 da era cristã, além da destruição do segundo templo, o povo de Israel foi disperso para as nações pelo exército romano. Porque o período entre o Pentecoste, por volta do ano 33 da era cristã, e o retorno de Israel à sua terra
a partir de 14 de maio de 1948, até a última semana de 7 anos de Israel, conforme Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse tempo é da igreja na terra, do Pentecostes até o arrebatamento. Israel e a reconquista da sua terra. O profeta Isaías, cerca de 740 anos antes de Jesus nascer, previu o retorno de Israel. Quem jamais ouviu tal coisa? Poderia uma nação nascer de uma só vez e num só dia? Isaías 66, versículo 8. Na Assembleia do dia 14 de maio de 1948, a ONU decidiu a restituição a Israel de suas terras e o seu retorno do exílio de entre as nações. A relação do Brasil com essa decisão. Quem presidiu aquela Assembleia da ONU foi o brasileiro Oswaldo Aranha. Como houve empate na votação, o presidente brasileiro Oswaldo Aranha decidiu com o voto Minerva em favor de Israel. Como até hoje a promessa de Deus a Abraão, a seus descendentes, está ainda em vigência. E nos diz então o texto: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Nessa decisão de Oswaldo Aranha, conforme o texto bíblico acima, o Brasil vem sendo abençoado em todos os sentidos, especialmente em relação à escolha de um presidente hoje, defendendo a preservação da família e outros princípios básicos de Deus para a humanidade. O Brasil na profecia do amparo a Israel. Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14, prevê um lugar de refúgio para Israel durante a grande tribulação por 3 anos e meio. Que lugar é esse? Quando vemos um presidente levando uma facada mortal pelos seus inimigos, tentando matá-los sem sucesso, como também foi feito com outros que foram mortos para que a esquerda se perpetuasse no poder, também para a implantação do sistema socialista comunista sob a direção de Satanás, para evitar que o povo de Israel fosse preservado aqui fora do alcance da besta apocalíptica, cuja a cegueira dos sentidos impedem os inimigos de perceberem a intervenção de Deus na cura e na eleição misteriosa do atual presidente. Somente com esta análise completa podemos entender um presidente aclamado, ou clamando, ou proclamando Deus acima de todos e enfrentando perseguições 24 horas por dia de seus inimigos, tentando tirá-lo da presidência com seus jogos sujos, porém sem qualquer sucesso. Na verdade, mesmo o atual presidente, sem entender os propósitos de Deus para com ele, Deus o colocou e está usando-o para preparar este país para ficar fora das influências da besta apocalíptica, onde o povo de Israel será protegido e sustentado por 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 12, versículos 6 e 14. Será que os inimigos vão conseguir mudar isso no dia 30 de outubro de 2022, no segundo turno da eleição? Jamais. É por isso que estamos vendo os inimigos caindo por terra todos os dias. Se os imigrantes dos países ou de países comunistas da América do Sul estão vindo para o Brasil, particularmente vejo nisso
Deus já refugiando descendentes de judeus aqui na nossa terra. Isso não é só um privilégio para o Brasil, mas também bênçãos abundantes. Pois o texto diz, ou a profecia, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoareis os que amaldiçoarem. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Não adianta a esquerda tentar tirar Bolsonaro da jogada, porque ele já está eleito por Deus, Deus já pré-programou tudo isso e jamais alguém vai mudar essa história. Temos a certeza que no dia 30 de outubro de 2022, Bolsonaro continuará no poder por determinação de Deus, porque Deus é o dono de tudo, o dono deste país, e tudo faz parte dos seus projetos, dos seus propósitos, e isso vem neste relacionamento Brasil-Israel desde o tempo do rei Davi e do rei Salomão. Então, ninguém vai mudar isso. E nós temos a certeza, Deus continuará cumprindo seu propósito através do presidente Jair Messias Bolsonaro.